Abram a Bíblia de vocês, Tiago, no capítulo 4. Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 1. Diz a santa palavra de Deus: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas para lhes dar prazer. Adúlteros, não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejam ser amigo do mundo, tornam-se inimigo de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus, conforme falou através de Tiago para a igreja de Jerusalém, que fale também para nós nesta manhã e que possamos compreender essas lições que estão aqui declaradas para cada um de nós e aplicarmos verdadeiramente essas lições no mais profundo do nosso ser, para que possamos sair daqui totalmente diferente da maneira que nós entramos. É o que lhe pedimos, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. O tema: submissão verdadeira. Repetindo: submissão verdadeira. É importante nós observarmos exatamente esses dois tempos das quais a Bíblia trata, não é? O Antigo e o Novo Testamento. O Antigo estava sobre a lei, e o Novo que estamos sobre a graça. Fica claro, se observarmos exatamente, a abertura com relação a que nós vamos ministrar agora, Na abertura nós vemos que por rebeldia um rei se tornou leproso.
E nesse tempo da qual nós vivemos, o nosso Deus, Ele não se ira facilmente. Vejam que o fato dele ter acendido incenso, ter desobedecido a Deus, Deus manda para ele a lepra. E nesse instante, que nós estamos sobre a graça, por intermédio de Cristo Jesus, Deus recolhe a sua ira. Assim como nos dias de Tiago, irmãos, também existem muitos conflitos das quais a gente vive nos dias de hoje. Sejam eles de ordens pessoais, familiares, ou até mesmo dentro da igreja, que não começam do lado de fora, mas sim de dentro de nós. As raízes dos problemas não estão muitas vezes nas circunstâncias externas, mas em desejos não tratados, ou seja, em paixões que não foram submetidas ainda ao senhorio de Cristo. O orgulho, a vaidade, a inveja, o desejo de controlar, as pessoas normalmente. Às vezes a gente se esquece de nós para olhar o outro. Às vezes a gente se preocupa muito mais com o outro do que conosco mesmo. E eu sempre digo, que quem se preocupa muito com o outro acaba esquecendo dele próprio. E isso vai gerando desentendimento, vai inflamando exatamente cada vez mais esse convívio, esse relacionamento, e vai gerar divisões. Infelizmente, muitos têm tentado viver uma vida espiritual de forma híbrida, ou seja, como se fosse amar a Deus e ao mesmo tempo nutrir todos os desejos que esse mundo nos oferece. Mas Tiago, assim como ele foi para a igreja de Jerusalém, ministrando exatamente para a igreja de Jerusalém, ele ministra para nós nessa manhã. E ele está sendo bem decisivo e direto aqui, aonde que ele diz que não há espaço para um coração dividido. Ele deixa isso claro para nós. Do capítulo 1 ao capítulo 5, ele mostra exatamente, porque conforme os teólogos colocam que a carta de Tiago são diversas pregações, as pregações que ele fez para a igreja de Jerusalém. Em outras palavras, ou pertencemos totalmente ao Senhor, ou estaremos conscientes ou inconscientes em amizade com o mundo e, portanto, inimizade com Deus. Mais uma vez falando do Antigo Testamento, No Antigo Testamento, Israel é um exemplo vivo dessa luta de duplicidade, ou seja, essa condição híbrida, como se fosse remar em duas canoas, como se fosse observar as coisas na dualidade. Quantas vezes aquele povo resgatado do Egito pelo braço forte do Senhor tentou conciliar a adoração ao Deus verdadeiro com a idolatria dos povos vizinhos. Basta exatamente nós debruçarmos exatamente sobre os livros históricos, sobre os livros poéticos,
sobre os livros proféticos, que nós vamos ver exatamente essa dualidade, não é? Essa duplicidade daquele povo que tinha adoração a Deus, mas que também não deixava de cuidar com o que os povos vizinhos estavam fazendo e admirar exatamente o que o mundo ao redor deles estava fazendo e utilizar dessas práticas. A Bíblia demonstra isso para nós, né? De Gênesis a Apocalipse. Em outras palavras, eles faziam ofertas com Deus, como também faziam ofertas e alianças com as nações pagãs. O que é o povo pagão? O povo pagão é aquele que adora uma série de deuses e não necessariamente só o nosso Deus e Pai. E a Bíblia ela é repleta, não é? Mostrando exatamente para nós essas personagens todas, esses povos todos que tinham adoração, não é? Dupla, acreditando que poderiam estar seguros com estratégias humanas e ao mesmo tempo permanecer fiel ao Senhor. Mas nós sabemos o resultado disso tudo que foi. Tudo isso resultou em cativeiro, sofrimento, humilhação e um coração cada vez mais distante de Deus. A própria Bíblia diz que nós não devemos adorar a dois senhores. O profeta Elias, no Monte Carmelo, ele confrontou o povo com uma pergunta que ecoa até hoje no nosso meio. Aonde ele diz, em 1 Reis, no capítulo 18, verso 21, ele diz: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam. Apocalipse, não é? Na igreja de Laodiceia, na carta para a igreja de Laodiceia, Jesus, ele está a ponto de vomitar essas pessoas inconstantes. Essa pessoa, não é? Que de repente, num determinado momento, cultua ele e ao mesmo tempo cultua ao mundo. Aonde que ele diz: vocês, né, que estão aí em cima do muro, em outras palavras, né? Não é nem morno e não é nem quente e nem frio. E por serem morno, eu estou a ponto de vomitá-los. Vejam, irmãos, as pessoas que verdadeiramente compreendem o Evangelho, vivem para o Evangelho, essas boas notícias que nos chegaram, que já toma parte do nosso ser. Se não está tomando, né? Tem que tomar. Nós não podemos mais viver adorando a duas situações. Eu já falei aqui para vocês que há muito tempo eu risquei do meu vocabulário, né? E vocês que convivem comigo percebem exatamente isso nas minhas próprias palavras, né? A palavra adoro, porque se conjugarmos verdadeiramente o que significa adoração, a gente não vai ficar usando essa palavra para qualquer coisinha banal. Adoração só é dada a Deus e mais nada. E glória a Deus, né? Há muito tempo eu risquei essa palavra, né? Substitui essa palavra com amo, gosto, sei lá, qualquer coisa. Adoração é para Deus. E a palavra deixa claro isso para nós. Nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar de todas as coisas, adorá-lo em espírito e em verdade. Haverá um tempo, esse tempo já chegou, é agora, em que nós devemos adorar o Senhor sobre todas as coisas.
todas, não necessariamente uma ou duas, pensar, né? O contexto histórico e imediato dessa epístola a Tiago, não é? A data dessa escrita está por volta entre 50 a 55 anos depois de Cristo. E o autor, naturalmente, é Tiago. E essa personagem aqui é irmão de Jesus. Líder respeitado da igreja de Jerusalém, conhecido por sua vida de oração e firmeza na fé. Ele também era apelidado de joelho de camelo. Quem vê um camelo, né, e fazer exatamente uma observância, vocês vão ver que ele tem calo nos joelhos. E Tiago era conhecido como, não é, joelho de camelo, de tanto que ele se ajoelhava em oração. E ele escreve aos cristãos judeus dispersos pela perseguição que sofriam exatamente naquele momento. E que nessa dispersão também cultuavam a muitos o paganismo, ou seja, a outro Deus. O objetivo dessa carta é corrigir os conflitos internos, não é? E a superficialidade da fé, que cada vez mais era trocada por mundalismo, não é? Vão vendo exatamente esse mundão que está aí fora, conforme o próprio apóstolo Paulo escreve, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós devemos priorizar exatamente, né, Deus sobre todas as coisas, e uma vez que nós estamos priorizando Ele sobre todas as coisas, faremos somente o que é certo, faremos somente a vontade dEle, e vamos nos distanciando cada vez mais da nossa. Como também ele alerta e muito, né, sobre a falta do domínio da língua nessa sua carta. E com tom pastoral ele confronta, não é? Ele chama exatamente os crentes a uma fé prática de humildade e submissão a Deus. E a sua mensagem, ela é atemporal. Assim como ela serviu exatamente naquela época, ela serve para todas as épocas. Não é? Glória a Deus, porque essas falas, essas lições nos encontram, né? Chega exatamente diante de nós através dos momentos e como também os desafios que a gente vive nessa vida, e que cada vez mais devemos manter a amizade com Cristo Jesus, mesmo estando aqui nesse mundo. Ao meditarmos nessa passagem, nós entendemos que a verdadeira paz e vitória espiritual só são possíveis quando abandonamos a amizade com o mundo e nos submetemos à total dependência de Deus, permitindo que a sua graça transforme o nosso coração, muitas vezes divididos. Convenhamos, irmãos, quantas vezes você esquece exatamente de aplicar a palavra de Deus, não é? E toma iniciativas suas, sem consultar a Deus, conforme foi, não é, a mispa de ontem, que devemos colocar a Deus, privilegiar Ele, consultar Ele a todos os momentos na nossa vida. Consultando Ele, fazendo a vontade dEle, é que nós faremos as coisas certas. Caso contrário, só seremos enganos, só continuaremos permanecendo no erro.
Nessa escrita, Tiago nos apresenta aqui 4 lições transformadoras que nos desafiam a abandonar a amizade com o mundo e a manter uma submissão verdadeira a Deus. E ao debruçarmos exatamente nesse texto, nós recebemos ensinamentos que nos conduzem a uma vida marcada pela paz, santidade e a verdadeira vitória espiritual. No culto passado, falávamos exatamente dessa amizade com Deus, mostrando através da personagem do rei Davi, não é? O quanto que ele era amigo de Deus, o quanto que ele dependia de Deus, uma amizade, não é? Que Deus o condicionou, o colocou ao homem segundo o seu coração. E é isso que Deus espera em cada um de nós, que sejamos exatamente amigos dele, que tenhamos essa intimidade com ele, que buscamos nele as respostas para todas as coisas da nossa vida, e não necessariamente uma ou outra. Ao colocarmos Deus em primeiro lugar da nossa vida, percebe, irmãos, que nós estaremos diante de o melhor ensino que poderemos obter nessa vida, como também para a vida vindoura. Deus fala, irmãos. Deus fala através da sua palavra, conforme Ele está falando aí agora dentro do coração de cada um de vocês. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo já está numa conversação com vocês, porque como diz a palavra, Ele passeia pela igreja, Ele está aqui agora, nos ensinando. E diz a palavra, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Se erramos até agora, Deus sabe exatamente respeitar esse tempo de ignorância, esse tempo de insubmissão, esse tempo de rebeldia, mas que a partir de então, nós devemos assumir um comportamento de fazer a vontade dele e não mais a nossa. Fazendo a vontade dele, automaticamente a nossa também será satisfeita. Primeira lição, sobre o conflito interior, dos versos 1 a 3. Diz a palavra: de onde vêm as discussões e briga em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? No que o apóstolo João vai fazer exatamente, essa revelação. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Eu olhar e desejar coisas que não me pertencem, eu olhar e desejar coisas que não me convêm, querer exatamente provar de coisas que são nocivas a mim, me prejudicam, e querer ser o que eu não sou. Essa soberba da vida. Esse orgulho, às vezes, que eu demonstro para as pessoas, porque eu sou eu e jacaré é um bicho da boca grande, como se eu fosse a última batatinha do saco, entendeu? O que Tiago está fazendo aqui, ao mesmo tempo que ele pergunta, ele também nos afirma. O desejo é a raiz de todos os males que arruinam a vida e dividem os homens. Os desejos, os sentimentos desacerbados nos afastam da fé.
Quando nós olharmos exatamente somente para aquilo que nos satisfaz, pode ter certeza que a gente está satisfazendo a muitas pessoas, como também ao próprio Deus. Tiago, aqui ele identifica as paixões desordenadas como a raiz dos conflitos, enfatizando a necessidade de autocontrole e submissão a Deus. Porque se eu estou submisso a Deus, se eu estou sobre o seu comando, se eu estou orientado pela sua voz, eu estarei fazendo a vontade dele, e a minha vai perdendo o lugar, sem trauma, sem dor, indolor. Mas né, isso é tão bom, é tão gostoso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu tenho que aprender a abrir mão de coisas para agradar ao meu Deus, da qual eu tenho que colocar Ele sobre todas as coisas. Começa a desenvolver exatamente esse sentimento na vida de vocês, não é? Que vocês vão ver o quanto que a paz que ultrapassa a nossa compreensão vai nos invadir de uma tal forma. Oh, glorioso! As brigas entre cristãos surgem de desejos egoístas não controlados. Quanto testemunho eu tenho dado aí fora para as pessoas que ainda não conheceram esse Deus que eu conheço. Quantos maus exemplos eu tenho dado aí fora como cristão. Tiago está chamando exatamente a atenção dos cristãos daquela época, como os de hoje, para reformular a maneira de viver, para priorizar exatamente a ordem de todas as coisas. Por isso que ele nos traz essa lição, né, para que nós devemos compreender e aplicar isso na nossa vida. Somos chamados a viver uma vida de contentamento e gratidão, evitando a busca desenfreada por prazeres mundanos que causam divisões. A cada não que você fala para o pecado, a cada não que você fala para o teu prazer, você está buscando uma paz que ultrapassa a sua compreensão. Você pode estar se contradizendo, se contrariando num determinado momento, mas você vai ver uma paz que ultrapassa, não é, a sua compreensão, que não tem limite. Amém? É essencial que examinemos nossos próprios corações antes de culpar os outros pelos conflitos. É fácil acusar. É fácil transferir a culpa. A paz, ela começa com a rendição pessoal a Deus, permitindo que Ele transforme todos os nossos desejos egoístas. Olha que nós acabamos de cantar, não é? Rendido estou. Mas você tem se rendido verdadeiramente de tudo que de certa maneira macula, não é? Machuca os olhos do Senhor? Você tem levado exatamente para Ele, através das suas ações, através das suas atitudes, né? Através do seu secreto, coisas que verdadeiramente glorificam a Ele, louvam a Ele, adoram a Ele. Naquilo que eu sempre pergunto, né? Quem é você no seu secreto?
Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Verso 2: querem o que não têm e matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. A base de toda a oração que eu sempre cito aqui, não é? Deus, não é? Mostrando exatamente para nós que se uma vez pedirmos, Ele vai nos dar. Se batermos exatamente, se buscarmos nele, nós iremos encontrar. Se batermos a sua porta, a porta vai abrir. Pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Aquele que bate, a porta se abre. Essa é a base de toda a oração. Nós não podemos chegar a Deus com petições, com os nossos pedidos egoístas. Muito pelo contrário. Temos que saber pedir. Porque não adianta eu pedir uma coisa que vai fazer com que, né, eu prejudique essa comunhão que eu estou com Deus. Ele não vai me atender. O que Tiago ele faz aqui é uma denúncia à hipocrisia de quem professa a fé, mas busca atender os seus desejos egoístas, né, causando discórdia e desunião. A vida, irmãos, não é uma queda de braço. Eu sempre tenho dito aqui uma coisa que eu aprendi, que eu busco transferir para vocês, né, que é difícil, mas é necessário. É necessário que Jesus cresça em qualquer situação. É necessário que tenhamos o mesmo sentimento de Cristo em todas as situações. Portanto, não é? Ao darmos o braço a torcer, é porque verdadeiramente somos fortes e não fracos. Porque aquele que não dá o braço a torcer, ele é sustentado somente pelo orgulho. Os conflitos externos são reflexos de desejos egoístas internos. Compreende? Os desejos que são submetidos a Deus não geram inveja, disputa ou até mesmo violência. Muito pelo contrário. Uma vez submisso, compreendendo exatamente o que Deus espera que eu faça, e fazendo isso que Ele espera que eu faça, eu não vou entrar nessas disputas passageiras, nessas disputas desnecessárias, não é? Que a vida nos conduz. Devemos viver uma vida de contentamento e gratidão, evitando comparações e invejas que provocam divisões, tanto na igreja como na sociedade. Devemos aprender a reconhecer e submeter os nossos desejos egoístas, cultivando um ambiente de unidade e cooperação. Devemos cultivar o fruto do Espírito, o amor, a paciência, o autocontrole, em outras palavras, o domínio próprio, né? Que isso irá nos controlar as nossas paixões internas e promover harmonia entre irmãos. Caso contrário, disputa. Eu nunca me esqueço que uma vez eu entrei numa igreja, uma pessoa sentou no lugar onde que a outra comumente sentava ali, a outra ficou sentada, a outra ficou de pé assim, plantada do lado, né? Eu fiquei só observando a reação e olhando para a outra.
Como você disse, é meu lugar. Chegou a falar isso. A outra olhou para ela, como dissesse, você quer, irmã? Eu quero meu lugar. Aí é meu lugar. Levado a esses exageros, irmãos, quantas vezes a gente briga por lugares, coisinhas bobas que vão passar. Ah, Deus eterno. Devemos aprender a reconhecer e submeter nossos desejos egoístas, cultivando um ambiente de unidade e cooperação. Devemos cultivar o fruto do Espírito, mais uma vez, amor, paciência, autocontrole, ou seja, domínio próprio, que verdadeiramente isso vai controlar as nossas paixões e nos conduzir exatamente a essa harmonia entre irmãos que o Senhor espera em cada um de nós. Eu estou falando isso dentro da igreja, irmãos, mas também isso pode ser aplicado no teu trabalho. Isso pode ser aplicado dentro da tua família. Em qualquer momento, Deus espera exatamente porque Ele nos vê, Ele está observando exatamente o nosso comportamento. Ficar sentadinho aqui, bonitinho, né? É fácil. E lá fora? Deus espera que sejamos igreja onde a planta do nosso pé pisar. Amém? Verso 3, e quando pedem, não recebe, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Tiago está exagerando aqui, irmãos, ou muitas vezes isso já foi confusão na nossa vida. É confusão na nossa vida. Tiago, ele está mostrando aqui que não é a oração em si que falha, mas os motivos egoístas por trás desta oração. Eu sempre faço alguns exemplos aqui, que agora você vai disputar um emprego. Você vai orar prejudicando a outra pessoa, Pai, que o ônibus dela quebre. Pai, que ela chegue atrasada. Pai, que eu chegue antes. Pai, que ela esqueça o que ela estudou. Pedir para satisfazer desejos pessoais em detrimento, ou seja, em prejuízo da vontade de Deus, resulta em frustração espiritual. Pedir a meu favor, prejudicando o meu próximo, é a mesma coisa que eu estou prejudicando a vontade de Deus nessa ação. Pedir para que Deus ilumine você exatamente nessa conquista, como também ilumine a mente do teu oponente, do teu concorrente, agrada a Deus. E Deus é tão misericordioso que de repente uma vaga disputada pode ser aberta em 2, 3, 4, 5. Ele é o Deus de toda possibilidade. Por isso que Tiago diz: vocês não recebem porque não sabem pedir. A petições de vocês é egoísta. Você tem pedido olhando exatamente só para a tua vida, você não olha para o teu próximo. E a palavra diz: amai a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. E você ainda não aprendeu, você continua sendo essa pessoa egoísta, que só olha as coisas que estão sendo favorecidas para você, as coisas que te favorecem. Você tem orado para a tua vizinhança? Às vezes
Num temporal, você ora para a proteção da tua casa e esquece de pedir a proteção do teu vizinho que está do lado, sobre o mesmo temporal. Pedidos egoístas demonstram que a fé ainda não foi purificada e que o coração do cristão ainda luta com desejos carnais. Nossa oração, ela deve começar com a submissão verdadeira a Deus e a gratidão por sua fidelidade, reconhecendo a sua soberania sobre nossas vidas, e não necessariamente só a minha. Devemos pedir a sua ajuda para realinhar os desejos do nosso coração, abrindo o caminho para receber bênçãos que estejam de acordo com a sua vontade. A própria oração do Pai Nosso, se observarmos ela não é uma oração, não é lateral, unilateral. Ao contrário, ela é uma oração em família. Olha como Jesus nos ensinou a nos dirigir para Deus. Pai nosso, não Pai meu. Segunda lição, sobre a amizade com o mundo. E aqui ele usa exatamente essa figura para mostrar o quanto que a gente está escancarado, melhor dizendo, aos olhos de Deus. E ele diz: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigo de Deus. Verso 4. Tiago chama de adúlteros aqueles que dividem sua lealdade entre Deus e o mundo. Essa linguagem indica a infidelidade espiritual. A amizade com o mundo implica comprometimento com valores que se opõem a Deus, tornando a vida cristã incoerente. A denúncia aqui é sobre a hipocrisia, ou seja, sobre essa simulação, sobre esse disfarce das quais, às vezes a gente quer sair representando aí fora. Já disse que representar, eu posso representar até para mim mesmo. Às vezes eu conto uma história tão mirabolosa, e eu, como o ator principal dessa história, eu passo a acreditar, porque uma mentira pronunciada várias vezes, torna para o hipócrita a verdade. Podemos ser hipócrita para nós, podemos ser hipócrita para as outras pessoas, mas não a Deus. Não temos condições de ser hipócrita diante de Deus, porque Ele nos conhece por inteiro, sabe tudo de nós, sabe o que você está pensando aí e agora. A denúncia aqui sobre essa hipocrisia, é exatamente de professar a fé. Somos chamados a avaliar constantemente nossos relacionamentos e hábitos, para assegurar que nada nos afaste da fidelidade do Senhor. É o que Tiago está falando para Jerusalém e para nós nessa manhã. Está, de certa maneira, tirando exatamente as escamas dos nossos olhos, abrindo exatamente os nossos olhos para aquilo que nos edifica, para aquilo que vai fazer exatamente com que a gente cresça e não patine.
que a gente ande e não patine. Devemos escolher conscientemente a fidelidade a Deus, evitando situações que comprometam em tudo nossa integridade espiritual. Devemos nos fortalecer sobre o compromisso com Deus, mantendo o coração distantes das influências mundanas. Uma das orações que Jesus fez para os seus discípulos, como também para nós, onde ele diz: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Deus não está querendo limitar as coisas lícitas, as coisas cabíveis a nós aí fora. Ele está nos alertando exatamente de muitas coisas que estão aí fora que não nos convém. Não tem mais graça muitas coisas que está aí fora com o cristão. Cristo não conviveria com muitas coisas que estão aí fora. E é assim que nós devemos proceder. Cristão significa mini-Cristo. Ou seja, como que Jesus procederia nessa situação? Consulte Ele. Conclame para que Ele fale contigo. E Ele fala. Terceira lição, sobre o ciúme santo de Deus, versos 5 e 6. Sei que tem ciúme de mim. Mas pastor, ciúme não é uma coisa tão feia. Por que Deus tem ciúme? Vamos entender. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúme? Verso 5. Tiago, aqui ele destaca que o Espírito Santo deseja exclusividade no coração do cristão. O ciúme não é um sentimento de vaidade humana, conforme o nosso ciúme. Às vezes, até com possessão. É meu, é meu, é meu. Ninguém mexe. Não é esse sentimento. Mas é o zelo divino. É o zelo de Deus para com cada um de nós. É o zelo que Ele tem exatamente, que busquemos um relacionamento cada vez mais íntimo e leal com Ele. Esse é o ciúme declarado aqui, que Tiago está dizendo, explicando exatamente que Deus sente exatamente ciúme de nós, nesse aspecto. Em outras palavras, vem se relacionar melhor comigo. Você está dando um ouvido para determinadas coisas que irão passar, e que isso pode, conforme hoje está te afastando de mim. Eu não me afasto de você, mas você tem se afastado de mim diante desses olhares para essas coisas. Diz a palavra que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis à nossa causa. E uma dessas, é exatamente essa situação da gente dar muito mais ouvido para as coisas passageiras do que das coisas eternas. O ciúme do Espírito reflete o desejo de Deus de que sejamos inteiramente seus, sem divisão entre Ele e os prazeres do mundo. Devemos sempre nos lembrar que a santidade pessoal
é uma demonstração concreta do respeito pelo Espírito Santo que habita em nós. Através das nossas escolhas, nós estamos exatamente adorando verdadeiramente esse Deus que habita em nós, esse Espírito Santo que não se aparta de nós, que faz morada dentro de nós. Nossa vida transformada evidencia a presença do Espírito, mostrando ao mundo que somos comprometidos com a vontade de Deus. Cada escolha de obediência e pureza é uma prova viva de que permitimos que o Espírito Santo guie os nossos pensamentos, atitudes e ações. Verso 6: contudo, Ele generosamente nos concede a graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Tiago mostra a generosidade de Deus que concede graça não por mérito humano, mas em resposta à humildade e ao arrependimento. Deus se opõe ao orgulhoso porque ele destrói a comunhão com ele. O orgulho bloqueia a graça de Deus, enquanto a humildade atrai. E Tiago usa essa passagem exatamente para reforçar o princípio da dependência total de Deus. Devemos cultivar a humildade em todas as áreas da nossa vida: relacionamento, trabalho e ministério, para permanecer em harmonia com Ele. Oh, glória! Devemos compreender que atitudes de superioridade e autossuficiência nos afastam da graça de Deus. Devemos também sempre nos lembrar que todo o favor e bênção provém exclusivamente de Deus. Ao nos vigiarmos, as nossas atitudes egoístas vão saindo paulatinamente de nós. Ao nos vigiarmos, as nossas condutas nos ambientes das quais a gente frequenta vai moldando exatamente todo o nosso ser voltado para Cristo Jesus. Tem pessoas, irmãos, que conhecem a Bíblia em frações e que ela vai usar muitas vezes a palavra de Deus para te confrontar. Você deveria estar usando a palavra de Deus para que realmente a tua compreensão fosse para o melhor comportamento naquele lugar. E normalmente isso não tem acontecido. Revise, vigie. Um falso testemunho daquele que se professa cristão aí fora está afastando as pessoas de Deus, e isso tem consequência. Diz a palavra que se você não cuidar dos pequeninos, pequenino não significa na Bíblia criancinha só, irmãos. Significa pequeninos na fé, que não tem a compreensão que você tem. Às vezes, se colocando na condição de cristão, você afasta as pessoas de Deus, pela tua superioridade, pelo teu orgulho. E dentro da igreja, é necessário que ele cresça e eu diminua. E lá fora? Quarta lição, compreendida entre os versos 7 a 10, sobre o caminho da submissão. Portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Sujeitai a Deus e repreendei o diabo, que ele fugirá de vós. A submissão a Deus
ela é apresentada como condição essencial para resistir ao diabo. Sem rendição total, as nossas defesas espirituais são frágeis. Se eu não estou sujeito ao meu Deus, eu estou vulnerável. Eu não posso nem ler aquele verso, né? Ninguém mexe com o meu ungido. Eu não estou sujeito a Deus. Se eu estiver sujeito a Deus, eu tenho condições de repreender o diabo, que ele vai fugir de mim. Resistir o diabo não significa lutar contra as nossas próprias forças, mas com a autoridade espiritual e confiança em Deus. O diabo só fugirá quando ele for confrontado com um coração verdadeiramente submisso e rendido a Deus, que rejeita a autossuficiência. Devemos identificar as áreas de insubmissão, promovendo o arrependimento e obediência para resistir firmemente ao diabo. Se você ainda é submisso em algumas áreas, coloque exatamente isso junto à cruz do Senhor. Peça exatamente para que o Espírito Santo lhe traga, não é, a visão de toda essa insubordinação, de toda essa rejeição, de toda essa insurreição que está tomando o teu ser. Devemos cultivar uma vida de entrega diária a Deus, lembrando que somente a submissão verdadeira abre caminho para a vitória sobre as tentações. Se você ainda está sendo tentado, né, com coisinhas que você tem cometido, tem olhado, tem imaginado, né, tem até feito, sujeitai a Deus de verdade e não da boca para fora. Porque aí você pode repreender o diabo, que ele vai fugir de você. Caso contrário, você está sendo hipócrita contigo mesmo. Você está disfarçando uma situação da qual ainda você não se consertou diante desse Deus, que sabe, vê todas as coisas. O Deus de poder, Deus de misericórdia. Devemos praticar a resistência constante e sempre consciente ao pecado, apoiando-nos na palavra de Deus, na oração, para que o diabo seja repelido totalmente das nossas vidas. Verso 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Aqui Tiago, ele chama todos os cristãos para a ação. Ele está chamando a mim e a você, não é, para uma verdadeira ação. Pois a aproximação de Deus exige iniciativa humana e purificação interior. A intimidade com Deus é recíproca, como se fosse uma estrada de mão dupla, né? Ida e volta. Pois quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos a sua presença e orientação. A pureza externa,
lavem as mãos, representações corretas, das quais devemos fazer tanto para o nosso bem, quanto para o bem do nosso semelhante. E que isso certamente estaremos fazendo, melhor dizendo, a vontade de Deus. E a interna, purifique o coração. Refere-se à transformação moral e espiritual. Mente dividida indica um coração dividido entre Deus e o mundo. Devemos buscar ativamente a comunhão com Deus, examinando e purificando as nossas intenções e atitudes, afastando de tudo que nos separa dele. Devemos nos aproximar de Deus com sinceridade, limpando o coração e a mente de tudo que nos afasta dele. E o verso 9, eu até vou fazer um parênteses aqui nesse verso, para mostrar para vocês como as pessoas que buscam a Bíblia como se fosse um livro de sorte, vou ver o que Deus tem para falar para mim hoje. Aí ele abre em Tiago 4:9, olha o que Deus fala: que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Como se dissesse, né? Esse que lê a Bíblia como se fosse sorte, está amarrado, eu não quero isso para a minha vida. Mas olha o contexto. Tiago, ele convoca aqui todos ao arrependimento profundo. A tristeza aqui não é desesperança, mas reconhecimento sincero do pecado e das falhas diante de Deus. O choro é um sinal de contrição. Alegria mundana sem arrependimento não agrada a Deus. A verdadeira alegria cristã, ela surge após o reconhecimento do pecado e do arrependimento. Devemos permitir que a consciência de nossos erros leve a uma lamentação genuína, motivando mudanças de vida e reconciliação com Deus. Lágrimas de arrependimento são necessárias para restaurar a comunhão com Deus e experimentar a paz que só Ele oferece. Jesus, lá no Sermão do Monte: aqueles que choram serão consolados. Mas aqueles que choram reconhecendo a sua falta, aqueles que choram reconhecendo o seu pecado, aqueles que choram, não é, glorificando a Deus, adorando a Deus por ter a chance do arrependimento e não se transformar num leproso por rebeldia. Ó Pai eterno, a verdadeira alegria cristã surge exatamente após o reconhecimento do pecado e do arrependimento. Devemos permitir que a consciência de nossos erros leve a uma lamentação genuína, motivando mudanças de vida e reconciliação com Deus. Lágrimas de arrependimento são necessárias para restaurar a comunhão com Deus e experimentar a paz que só Ele oferece. E o arrependimento sincero leva à purificação interior, preparando o coração para receber a alegria genuína do Senhor. E o verso 10: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Davi, ele só foi exaltado ao homem segundo o coração de Deus porque ele se humilhou. Ele olhou exatamente para todas as suas mazelas e diante de Deus ele se colocou totalmente arrependido.
Humilhar-se aqui significa reconhecer a própria limitação e depender totalmente da graça e direção de Deus. Tiago mostra que a humildade leva à exaltação divina. A verdadeira elevação, ela só vem da submissão ao Senhor e não dos esforços todos humanos. A exaltação prometida por Deus é tanto espiritual quanto prática. Aqueles que se humilham diante dele recebem bênçãos duradouras. O que estamos lendo aqui é uma promessa segura. A humildade diante do Senhor precede a glória que Ele nos concede. Devemos praticar essa humildade em todos os aspectos da vida, no lar, no trabalho, na igreja, confiando sempre que Deus recompensará essa atitude. Devemos nos colocar sempre em submissão verdadeira diante de Deus, sabendo que Ele honra os corações humildes. Devemos cultivar a humildade diariamente, confiando que a exaltação verdadeira vem do Senhor e não dos homens. Ó Pai eterno, nós aprendemos aqui, irmãos, nessas lições, como devemos reconhecer que os conflitos e disputas, elas começam exatamente no coração que ainda não está submisso a Deus. A amizade com o mundo nos afasta do Senhor, ainda que Ele não se afasta de nós. Somente a humildade e a dependência dEle é que nos conduzem à graça. O arrependimento sincero e a purificação do coração nos aproximam de Deus e fortalecem a nossa resistência ao pecado. A oração alinhada à vontade de Deus transforma desejos egoístas em bênçãos. E espiritualmente, bênçãos sem medidas. Ao nos humilharmos e confiarmos plenamente no Senhor, nós encontramos santidade, paz e exaltação verdadeira dele conosco. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, humilhe-se diante de Deus e deixe que Ele guie cada decisão de suas vidas. Afaste-se das influências do mundo, cultivando um coração totalmente rendido a Ele. Arrependam-se de todo o pecado e busquem purificação do coração e das atitudes. Confiem na graça de Deus e viva com santidade, sabendo que Ele honra os humildes. 1 Samuel, no capítulo 2, verso 30, a parte B diz: certamente honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por termos tido a oportunidade de meditar nessa ministração que Tiago fez para a igreja de Jerusalém, como também para nós nessa manhã. Obrigado, Pai, por nos falar tanto, Senhor, nos trazer essas lições, para que verdadeiramente possamos nos transformar. Podemos agora, Senhor, com o nosso coração totalmente submisso a Ti, uma vez que aprendemos essa lição, aplicar ela na nossa vida, como também na vida das pessoas
das quais o Senhor colocará no nosso caminho, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor.